Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Vamos retomar um pouquinho da física? Tivemos um tempinho aí distantes, mas estamos retomando com a prova da segunda fase da Unesp de 2023, prova de conhecimentos específicos. Mas antes de iniciarmos, eu volto a te pedir mais uma vez, por favor, considere se inscrever no canal, clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos difundir a física para cada vez mais pessoas, para torná-la cada vez mais acessível. Prova da Unesp, uma prova muito tranquila, provas que eram semelhantes entre primeira e segunda fase, uma vez que ambas tinham questões de múltipla escolha. Agora, nessa prova, começamos pela questão Q51. Venha comigo. A diferença entre andar e correr é que quando andamos, mantemos pelo menos um dos pés em contato com o solo, enquanto que ao correr, ficamos parte do tempo com os dois pés fora do solo. Para um adulto, quando sua velocidade ao caminhar ultrapassa o valor de 2 metros por segundo, passa a ser mais confortável e energeticamente vantajoso correr. O gráfico mostra aproximadamente como varia a potência total, grifa ali potência total, produzida pelo corpo deste adulto em função da velocidade. Gente, gráfico de potência por velocidade não nos ajuda muito por enquanto não, mas ele vai dar uma outra informação agora extremamente útil. Vem comigo. Uma pessoa adulta dirigia-se para um ponto de ônibus caminhando rapidamente com velocidade de 1,5 metro por segundo. Essa velocidade é constante. Durante 20 segundos, grife isso por favor. Lá no gráfico, 1,5 metro, ele está andando com uma potência de 480 watts. Eu posso grifar isso no gráfico depois. E ao perceber que o ônibus que ele iria embarcar se aproxima, essa pessoa inicia uma corrida com velocidade também constante, mas agora de 2,5 metros por segundo. Ele dá uma pisadinha no pé. Ele então nos diz, durante esses 30 segundos, os 20 segundos do andar com os 10 do correr, qual a energia total transformada? Meus amores, é uma questão de mecânica, uma questão que envolvia potência. Vem com o tio, por favor. Olha, andando, ele andava a 1,5 metro. Logo, esta é a potência que nós vamos usar durante o ato de andar, certo? E o ato de andar, segundo ele, leva 20 segundos. Ah, entendi, professor. Já correndo a 2,5 metros, ele utiliza uma potência de 880. Ah, entendi, professor. E isso aqui dura isso. Isso dura apenas 10 segundos. Ah, ele corre só um pouquinho, né, professor? É, exato. Então vem comigo, por favor. Vamos escrever a equação da potência. Vamos relembrar junto? Potência é uma transformação de energia por intervalo de tempo. Eita, professor, que essa equação é mais manjada, né? Pois é, a gente trabalhou um monte, né? Energia dada em joules, tempo dado em segundos, potência dado em watts. Como ele quer saber a energia, vamos passar esse tempo para o outro lado da equação multiplicando e escrever que a energia é o produto da potência vezes o tempo? Eita, professor, mas aí ficou pronto. Pois é, vem comigo, ó. A energia total gasta por ele é o produto da potência enquanto andava, 480, vezes o tempo de 20 segundos, mais a potência de 880 durante 10 segundos de corrida. Eita, professor, pois é, 20 vezes 480 é a energia gasta ao andar. 880 vezes 10 é a energia gasta ao correr. Ah, entendi, professor. 2 vezes 480 daria 960.
Então aqui vai dar 9.600, né, professor? Isso. Mais 880 vezes 10 dá 8.800. Ah, entendi. Professor, 800 com 600 dá 1.400, certo? 1.400 com 8 dá 9.400, né, professor? Isso. Com mais 9 vai dar 18.400 joules. Eita, professor, pois é. Professor, tu é um arrombado, hein? Ô, menino, pare disso. Tá aqui. São 18.400 joules. Assinalamos a alternativa A para o gabarito dessa questão. Chegamos então à próxima questão. A questão Q52. Uma questão de termo envolvendo um pouquinho de elevação de altura e variação da temperatura de ebulição. Temperatura envolvida com a pressão. Ah, entendi, professor. Análise gráfica. Vamos ao exercício, por favor, me acompanhe. Ele diz assim: os gráficos 1 e 2 mostram, respectivamente, as variações das temperaturas de ebulição da água em função da pressão atmosférica e a variação da pressão atmosférica em função da altitude, em relação ao nível do mar. Vamos entender, é a temperatura variando com a pressão e a pressão variando com a altitude. É que conforme você vai subindo, a camada de ar sobre você vai ficando cada vez menor, consequentemente, a pressão reduz. Ah, entendi, professor, porque tem menos coisinhas sobre nossa cabeça, certo? É exatamente isso. E como tem menos moléculas sobre a estrutura, essas moléculas que estão na fase líquida, para escaparem para a fase de vapor, precisam de menos energia. Eu aqueço menos, por quê? Porque se tem menos pressão em cima, é mais fácil a molécula escapar, é mais fácil ela passar para a fase de vapor. É a tendência ao escape. A temperatura de ebulição reduz, porque a pressão reduziu também. Ah, entendi. E tudo isso às custas da altitude, professor? Exato. Venha comigo, por favor. Aí na tabela ele diz que tem 5 cidades, né? Com as suas respectivas altitudes. Então ele deu algumas pra gente aí, tem Franca no Brasil, a 1.000 metros, né? Tem aí, por exemplo, né, cidades na Etiópia, cidades no Peru, Bolívia, China e assim por diante. Mas olha o que ele pergunta pra gente, não fique se atendo a tudo isso. Ele só pergunta assim, viu? Considere que 1.000 gramas de água pura no estado líquido estavam inicialmente a 15 graus Celsius, em uma dessas cidades indicadas na tabela. Sabendo que para iniciar a ebulição da massa de água em uma panela aberta, ou seja, estava propensa à atmosfera, foi necessário fornecer 65.000 calorias. Peraí, ele está aquecendo água, professor. Isso, então peraí um pouco, já vem comigo aqui. Se ele está falando de aquecer, ele está falando de calor. Ah, entendi, professor. E aí tem dois, né? Calor sensível e calor latente. Nós vamos usar o calor sensível, que é igual a MC delta T, né? Alguns alunos aí devem conhecer por delta teta, não tem problema não, é a mesma coisa, certo? Ele já nos deu a massa aqui, ó, em gramas. Ah, entendi. Ele falou da temperatura em graus Celsius. E a energia, ele está falando em calorias. Eita, professor, então esse cidadão aí, esse aqui, é o calor específico. É característica da matéria. No caso, nós estamos falando da água. E água no estado líquido. Ah, porque depende da matéria e depende do estado físico, professor? Exato. Ela tem essas duas dependências. Mas ele deu ali no texto pra gente o calor específico da água. É para você considerar 1 caloria por grama grau Celsius. Eita, professor, mas então, pois só substituir, vem comigo, ó. Ele disse que usou ao total 65.000 calorias, certo? É o que está no texto. Ah, entendi, professor.
A massa utilizada de água são 1000 gramas, né? Isso, 1000 gramas. Estou usando em gramas porque aqui, né, o nosso coeficiente, né, a nossa constante está mandando usar em gramas. Então eu uso em gramas. O calor específico é 1. A temperatura final eu desconheço, mas a inicial eu sei que ele partiu de 15 graus Celsius. Eita, professor, então se a gente trabalhar aí corte 3 zeros com 3 zeros, menino, veja. A temperatura que vai sobrar é igual a 65. Este menos 15 passa ao primeiro termo somando mais 15. Entendi. Professor, e aí isso aqui vai dar quanto, hein? Isso aqui vai dar 70 com mais 10, 80 graus Celsius. Ah, essa é a temperatura... Isso. Esta é a temperatura de ebulição da água em uma determinada altitude, certo? Bom, agora vamos lá para o gráfico, acompanha comigo. No gráfico a gente tem o seguinte, olha, a temperatura de ebulição a 80 está lá no gráfico 1. 80 corresponde a 355 milímetros de mercúrio. Então eu vou anotar aqui, ó, cidadão, do gráfico 1, a informação que eu tenho é que se a temperatura de ebulição for 80 graus Celsius, a pressão local deve ser de 355 milímetros de mercúrio. Só que aí eu passo para o gráfico 2. Lá no gráfico 2, eu tenho a seguinte informação. Olha, meu amigo, mas tem um detalhe. Para esta pressão de 355 milímetros de mercúrio, você obrigatoriamente estará numa altitude correspondente a entre 4 e 6. Nós estamos mudando ali 2 unidades, portanto cada tracinho vale 1. Então nós estamos, né, para 355, no que equivale a 5 quilômetros de altitude. Ah, entendi, professor. Esta é a altitude no local, exato. Aí ficou fácil, né? É só você ir na tabela. 5.000 metros, né? 5 quilômetros de altitude corresponde a esta cidade da China. Assinalamos assim a alternativa C como gabarito para a questão. Chegamos à questão 53, uma questão agora de ótica. Ela nos pergunta algo sobre o globo ocular. É a última aula de ótica, ótica do globo ocular. Fala um pouquinho ali sobre os defeitos da visão, quais são suas possíveis causas e as suas correções. Ele nos diz sobre a miopia, acompanha lá. Uma pessoa apresenta miopia. Para corrigir esta ametropia, ela utiliza óculos com lentes esféricas, como representada pela letra L na figura. Já para um pouquinho. Só de eu olhar ali para a figura, eu já estou me lembrando que os raios de luz eles estão abrindo, eles estão divergindo. Essa lente é uma lente divergente. Lembra daquela brincadeirinha que o tio faz? Idiota, mas você não vai esquecer nunca. O míope vai no zoológico e não enxerga os animaizinhos. Por quê? Porque a lente dele é divergente, não de ver animaizinhos. Ah, é verdade, né, professor? Por isso que tem a divergência. Isso. E por que isso acontece, professor? Bom, nós temos 2 possíveis motivos. Ele pode ter um problema no seu cristalino, mas ele também poderia ter um problema na formação do seu globo ocular. O míope, ele pode ter miopia por diversas razões. Entre elas, problema com o seu cristalino, com a sua lente. Essa nossa lente natural, que é uma lente convergente, lente de bordas finas, né? A diferença é que a nossa lente tem foco variável. Ela pode variar o foco mudando o seu raio, usando a musculatura ciliar. Agora, no caso do míope, nós temos a seguinte situação. A imagem está sendo formada dentro do globo ocular.
Professor, mas como assim dentro do globo ocular? Pois é, era para ela ser formada na retina. Raio de luz chega aos olhos, passa pelo cristalino, converge e vai para a retina. Na retina, ele será na retina será projetada a imagem. Opa, peraí, professor, o senhor falou projetada? Falei. Toda imagem projetada é real. Toda imagem projetada é real. Toda imagem não projetada é virtual. E aí nós temos algumas coisas para a gente lembrar que a gente mata essa questão rapidinho. Se a lente é divergente e ela está formando uma imagem real, essa imagem ela é de ponta cabeça, porque ela é real. Ela é uma imagem projetada, então ela é real. Toda imagem real é invertida. Ah, entendi, professor. E só com isso, pois é, só com isso nós resolvemos o problema. Se o indivíduo é míope, ele vai ter que usar uma lente divergente. Então, a alternativa A já está fora, a alternativa B também está fora, a alternativa C também está fora. Ficamos com a D e com a E. Ele diz que as imagens são sempre reais e que L deve ser divergente para corrigir o problema. Ele está dizendo sobre a imagem projetada na retina. Se a imagem foi projetada na retina, essa imagem tem que ser real. Alternativa D de dado ao nosso gabarito. Agora, em sua questão 54, a Unesp traz uma bonita questão sobre ondas, sobre ondulatória. Uma prova que vai se mostrando até aqui bastante abrangente. Já tivemos questão de mecânica, de termo, de ótica e agora vem uma de ondas. Ele fala que o professor faz um experimento para demonstrar a relação entre a frequência de oscilação de um pêndulo simples e o movimento desse pêndulo. Professor, isso é MHS. Pois é. Para isso, ele segura uma extremidade do fio de massa desprezível, que está apoiado num pino, de modo que o comprimento suspenso seja de 80 centímetros. Nessa situação, ele tem uma oscilação de frequência F0. Eu vou marcar aqui na minha imagem que a oscilação é de F0. Entendi, professor. Neste momento, a oscilação é de F0. Para ele sair de um extremo, ir até o outro e voltar mais uma vez, F0. Aí olha o que ele faz. Ele começa a puxar esta corda para a direita com velocidade de 20 centímetros por segundo durante 3 segundos. Ele até dá para você a equação da oscilação. Ele nos pergunta qual será a nova frequência deste pêndulo. Qual a relação com a frequência F0? Espera aí um pouquinho. Esta velocidade, segundo o texto, é constante. Se a velocidade é constante, eu posso escrever ΔS sobre ΔT. Eita, professor, que bem que o senhor diz, né? Todo ano, isso, todo ano aparece, né? Pois é. A distância que essa corda vai caminhar será o produto da sua velocidade vezes o tempo. Ela sobe a uma velocidade de 20 centímetros por segundo durante 3 segundos. Logo, ela subirá a 60 centímetros. Ah, entendi, professor. Então, esse L aqui, né, ó, que é o comprimento da corda, será de apenas 20 centímetros. Exato. Ele era 80, subiu 60, sobrou só 20, né, professor? Pois é. Agora vamos trabalhar comigo um pouquinho aqui. Olhe lá para a equação. Raiz de 2L sobre G. Professor, o que dá para a gente trabalhar nessa equação? Veja bem. Na situação inicial, eu poderia ter escrito assim: o inverso da frequência inicial, porque você lembra, né, que o inverso da frequência é o período. Ah, é verdade, professor. É igual a 2π vezes raiz de 80 sobre G, né? Isso. E agora, ao final, professor,
Bom, agora ao final eu posso escrever que o inverso da nova frequência será igual a 2π raiz de 20 sobre g. Ah, mudou o comprimento, né, professor? Exato. Meus amores, se nós dividirmos essas equações membro a membro, professor, o que é isso? Quando as equações são iguais, eu posso dividir uma pela outra. Facilita muito a minha vida. Veja, esse 2π cancela com esse 2π, o raiz de g cancela com raiz de g, sobramos aqui uma divisão de frações. Vou copiar a de cima, 1 sobre F0, multiplicar pelo inverso da de baixo. F é igual, vou copiar a de cima, que é raiz de 80, e dividir pelo inverso da de baixo, raiz de 20. O inverso da raiz de 20 é 1 sobre raiz de 20. Eita, professor, que foi que eu entendi. Agora eu posso fazer o seguinte, esse F0 está dividindo, passa multiplicando, ficaremos que F é igual a F0 vezes raiz de 80 dividido por raiz de 20, eu posso pôr dentro de uma raiz só, né, professor? 80 dividido por 20 vai dar 4. E a raiz de 4 é 2. Eita, professor, que tu é um arrombado mesmo. Pois é, menino, tá vendo aí? A nova frequência passou a ser 2 vezes a frequência anterior. Sendo assim, assinalamos a alternativa B de bola como gabarito para essa nossa questão. Bora lá então, meus amores, porque chegamos na questão que é 55, uma questão dielétrica. Agora ele fala que a figura representa de forma esquemática um dispositivo capaz de regular a intensidade do brilho de uma lâmpada. Esse dispositivo ele é constituído de 2 resistores em forma de R1 e R2, ambos feitos do mesmo material, com a mesma área. Peraí, professor, mesmo material, mesma área, mesma resistividade, só depende do comprimento, então, a resistência, isso. Nós estamos falando aqui das leis de Ohm, né? Ele então nos diz, o resistor R1 tem comprimento L, o R2 tem comprimento semicircular e comprimento 4Ls. Nesse dispositivo, o que controla o brilho da lâmpada é o ponteiro P, que pode fazer contato com o resistor R2 em qualquer ponto localizado entre 1 e 2. Quando o ponteiro faz contato com 1, a lâmpada é percorrida por uma corrente 0,3 e apresenta o brilho mínimo. Quando o ponteiro faz contato com o ponto 2, a lâmpada é percorrida por uma corrente de meio ampere e apresenta o seu brilho máximo. Lógico, né? O brilho ele é diretamente proporcional à corrente elétrica. Quanto maior a corrente passar pela lâmpada, maior será a potência dissipada por ela, desde que mantida a DDP, óbvio. Né? Desconsiderando a resistência dos fios de uma ligação e sabendo que o sistema está ligado a uma diferença de potencial constante de 120, qual a resistência da lâmpada? Espera aí um pouquinho, vamos anotar algumas coisas. Vem aqui com o tio. Na situação ligado em 1, quando está ligado aqui em 1, ele diz no texto que a corrente 1 vai ser de 0,3 amperes. E quando ligado em 2, a corrente será de 0,5 amperes. Mas, professor, o que mudou? Vamos pensar um pouquinho com o tio. Resistor não é igual a ρ vezes L sobre A? Então vamos pensar assim, se o ρ é constante e o A é constante, a resistência é diretamente proporcional a L. Então eu posso perfeitamente imaginar o seguinte, R1 é diretamente proporcional a L.
Logo, né, eu posso chamá-la de R. Ah, entendi, professor. E R2, que é a resistência que varia, né, o reostato, ele tem até 4 L's de valor. Se ele assumir 4 L's de valor, que seria o comprimento total, aí nós teríamos 4 vezes a resistência anterior. Ah, entendi. Seria 4 R's, né, professor? Isso. É proporcional, né? Seguimos aí a lei de Ohm para estabelecer essas relações. Quem tiver o comprimento 4 vezes maior terá a resistência 4 vezes maior. Ah, entendi, professor. Agora só me diz o seguinte. Nessa tal situação 1, quem é que está ligado, né? Bom, se eu colocar esse ponteiro aqui em 1, a corrente vai sair do nosso gerador, tá aqui, ó. Eita, professor, que a corrente sai do gerador, né? Corrente sai do gerador, ela percorre a resistência da lâmpada, ela percorre todo o resistor R2 e o resistor R1 e volta mais uma vez ao gerador. É um circuito em série, todo mundo estaria ligado. Então, na situação 1, nós teríamos R1, R2 e o R da lâmpada. Ah, entendi, professor. E quando você liga aqui no ponto 2, aí esse resistor inteiro está desligado, ele não está funcionando não. A corrente vem, passa pela lâmpada, já vai à procura de R1 e volta. Então nós teríamos apenas R1 e o R da lâmpada. Ah, entendi. Vamos brincar com a outra equação famosona da elétrica que eu falei para você não ir para o vestibular sem ela? A equação de Uri. U é igual a R vezes I. Nós vamos aplicar essa equação pensando no circuito. Ah, entendi, professor. E aí vai ficar como? Bom, fica assim, ó. Na primeira situação, a DDP que alimenta o circuito é 120. O resistor equivalente é um resistor em série. Vai ser R1, que vale R, mais o R2, que vale 4 Rs, mais o resistor da lâmpada que nós desconhecemos. Tudo isso vezes a corrente que está passando nesse momento, que é de 0,3. Pronto. Entendi, professor. E aí na situação 2 a gente monta, é a mesma coisa, né? 120, porque continua a mesma bateria. Agora eu tenho R1 com o R da lâmpada apenas, né? Então R1 mais o R da lâmpada, vezes a corrente 0,5 agora. Entendi. Galera, tem diversas formas de responder isso aqui agora, de resolver, né? Você tem um sisteminha aí com 2 equações e 2 incógnitas, que é o R e o RL, né? Entendi, professor. E como é que tu vai fazer? Eu vou fazer assim, ó. Começando pela segunda, eu posso escrever que R mais RL, vê se tu concorda comigo, é 120 dividido por meio. 120 dividido por meio dá 240. Eita, professor, entendi que foi, né? Agora o que eu vou fazer? Ó, R mais RL não vale 240? Professor, é verdade. Então eu vou pegar essa equação 1 e vou escrever assim, ó. 120, esse 0,3 vai passar dividindo. 120 dividido por 0,3 é igual. O R mais o RL acabamos de descobrir que vale 240. Mais 4 R's, que está faltando aqui no meio, né, professor? Pois é. Aqui, se nós multiplicarmos em cima e embaixo por 10, ficaríamos 1.200 por 3. 1.200 por 3 vai dar 400, né? Igual a 240 mais 4 R's. Vê se tu acompanha comigo. 400 menos 240
é porque eu passei esse 240 subtraindo, certo? E o 4 que estava multiplicando o R passou dividindo. Eita, professor, que eu entendi sim. Então aqui ficou 160 dividido por 4, que vai dar 40. 40 ohms. Ah, então o R vale 40 ohms, professor? Sim. Logo, o que a gente pode fazer? Volta em qualquer uma das equações. Se eu voltar na equação 2, por exemplo, que é a mais curtinha, mais fácil, né? Eu posso colocar aqui 120 é igual ao R, que vale 40, mais o RL que eu estou querendo descobrir, tudo isso vezes meio. Já vimos, né, que 120 dividido por meio dá 240. 240 é igual a 40 mais RL. Portanto, o RL será 240 menos 40, o que faz tempo que dá 200. Eita, professor, que turno arrombado mesmo. Pois é, tá aí a resposta. 200 ohms é o resistor da nossa lâmpada que ele pedia no exercício. Logo assinalamos a alternativa A e vamos felizes para casa, certo? E agora chegamos à última questão, a questão R56. Professor, ela diz assim, ó, o mapa feito em malha quadriculada indica 3 vetores com direções, sentidos e módulos das velocidades médias dos ventos que incidiram sobre uma turbina eólica giratória, indicada pelo ponto T, durante 24 horas de um determinado dia do ano. Nesse dia, a turbina recebeu ventos apenas de A, B e C, sendo que as porcentagens associadas a cada vetor indicam a fração do dia em que tais ventos incidiram em T. Então, cada porcentagem desse é quantos por cento do dia o vento estava naquela direção. Por exemplo, 50% do dia, metade do dia, o vento bateu em A, na diagonal. 30% do dia, ele soprou em C, na vertical para cima. E 20% do dia, ele foi em C, que é na horizontal para a esquerda. Ah, entendi, professor. Então, A na direção diagonal, metade do dia, B na vertical, 30% do dia, e na horizontal C, 20% do dia. Exato. Considerando que cada centímetro do mapa corresponde à média do vento de 5 km por hora e que a turbina em T gera uma unidade de energia por hora para cada 1 km por hora de velocidade média do vento, qual o total de unidades de energia gerada por essa turbina? É um exercício muito mais sobre a ideia de vetores, envolvendo um pouquinho de elétrica, envolvendo um pouquinho de mecânica. É um exercício intercontextual de física. A Unesp foi muito linda nas suas 6 questões. Vamos à resolução. Muito bem, então vamos começar a nossa resolução pensando da seguinte forma. Professor, essas porcentagens correspondem a horas do dia em que operou, certo? Exato. O dia tem 24 horas, né? Então nós podemos já de cara pensar assim. O vento soprou em A, soprou em B e soprou em C. Ah, entendi, professor, mas como que a gente vai fazer essa continha aí? Bom, a continha é a seguinte, ele está dizendo que cada centímetro aí corresponde a 5 km por hora. Então aqui está fácil, né? Porque veja, pensemos no vento A. Cara, o vento A, ele está inclinadinho, mas está fácil de fazer a conta. Formou aqui um triângulo retângulo, e esse triângulo é um triângulo pitagórico, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Opa, é um 3, 4, 5. Ah, professor, quer dizer então que o vento A corresponde ali a 5 centímetros? Isso. E cada centímetro, segundo o próprio texto, são 5 km por hora. Logo, o vento ali soprou 25 km por hora. Professor, de onde tu tirou essa conta? Ué, se cada centímetro são 5 km por hora, 5 vezes 5, 25. Ah, entendi, professor. E esse vento, ele atuou durante metade do dia? Isso.
Então ele atuou durante 12 horas, certo? É o que está escrito aqui. Ah, entendi, professor. E o B? O B a gente vai pensar assim, ó. O B tem 1, 2, 3, 4 centímetros. 4 centímetros. 4 centímetros vezes 5 são 20 quilômetros por hora. Ah, essa é a velocidade do vento ali naquele sentido. Isso. 30% do dia. Para quem está perdido aí, ó. 30% do dia. 30% de 24 horas. Certo? Cortou um zero com um zero. Não é isso? 3 vezes 4, 12 vão 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 72. Dividido por 10, são 7,2 horas de funcionamento. Ah, professor, você pode repetir, por favor? Posso, lógico que posso. 30% do dia, 30% de 24 horas, dá 7,2 horas. E por último, o vento C. O vento C, ele tem 1, 2, 3 quadradinhos, 3 centímetros. Eita, professor. 3 centímetros, 3 vezes 5, ele tem aí um vento de 15 quilômetros por hora. É o vento mais fraquinho, né, professor? Mas atuou só em 20% do dia. Espera aí, 20% do dia de 24 horas. Isso, corta um zero com um zero. 2 vezes 24 dá 48. Dividido por 10, são 4,8 horas com o vento soprando nesse sentido. Professor, e agora como é que eu faço para saber a velocidade aqui? Eu vou fazer assim, ó. A velocidade, vê se tu acompanha comigo. A velocidade média, né? Ela foi atuante ao longo de todo o dia. Então é como se fosse uma média ponderada, onde a velocidade predominante depende do tempo de atuação. Então vamos pensar assim, eu posso ponderar as velocidades, escrevendo assim, a velocidade do vento A atuou durante um intervalo de tempo TA. A velocidade B atuou durante um intervalo de tempo TB. E a velocidade C atuou durante um intervalo de tempo TC. Pessoal, você está calculando distância? Não. Eu estou fazendo a média ponderada para obter a velocidade média, certo? Ah, entendi. De qualquer forma, eu vou dividir pelo tempo total. Professor, mas peraí, então... Isso, então eu quero chegar a você em um detalhe. Tu já percebeu que velocidade vezes tempo é distância, não é isso? Então aqui eu tenho distância A, distância B, distância C. Ah, entendi. Pelo tempo total, distância total pelo tempo total é velocidade média. Ah, entendi, professor. Professor, pois é, então dava certo mesmo, né? Porque aí caímos na equação tradicional que a gente já conhece, pois é. Agora é só substituir. Então vamos lá. A velocidade média vai ficar... Vamos com o tio? 25 vezes 12 horas, mais 20 vezes 7,2 horas, mais 15 vezes 4,8 horas. Ah, entendi, professor. Tudo isso dividido por 24 horas, né? Então a velocidade média... Deixa só o tio ajeitar aqui. Então a velocidade média, professor, vai dar quanto? Então nós vamos ganhar um tempinho aqui, né? Se tu fizer essa continha aqui, você vai chegar em 516 dividido por 24, certo? Professor, o que é isso? É a velocidade em quilômetros por hora do vento. Mas espera aí um pouco. Ele disse lá no texto, ó, que ele produzia uma unidade de energia, né? Uma unidade de energia por hora para ventos de 1 km por hora. O nosso vento aqui, professor, ele deu na média 516 sobre 24 km por hora.
Tá, isso vai equivaler a UE, unidade de energia. Se a gente multiplicar isso aqui em cruz, professor, vai dar um UE de 516 sobre 24 quilômetros por hora. Ah, entendi. Que multiplica 1 UE sobre hora. E aí, este indivíduo que está multiplicando o E passa dividindo. Entendi, professor. Aí o senhor vai dividir o quilômetro por hora. Vou. E vai sobrar só a unidade de energia por hora. Professor, mas ele queria em 24 horas, né? Então, se eu multiplicar isso aqui por 24, eu obtenho a quantidade de energia produzida no dia. 256 unidades de energia. Eita, professor, que esse aí parecia ser mais chatinho, né? Tinha que ter uma ideiazinha de vetores, né? Mas facilmente chegávamos aí à alternativa C. Meus amores, chegamos ao fim de mais uma resolução. Resolução da Unesp, segunda fase, a Unesp, Dia de Conhecimentos Específicos. Prova de física extremamente abrangente, mecânica, termo, ótica, ondas e uma questão interdisciplinar, né, interconteudista da física. Prova linda da Unesp, prova muito bem feita, como sempre pela banca. Obrigado pela tua companhia, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por compartilhar esse vídeo com seus amigos e proporcionar que esse canal permaneça vivo. Até a próxima resolução. Grande abraço, meus queridos. Tchau, tchau.